Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Ramon e eu tô começando agora com esse meu canal, que vou falar sobre o RuPaul Drag Race e outras variedades. E eu senti a vontade de falar sobre o RuPaul Drag Race porque é uma coisa que eu gosto bastante. E o que mais me alfinetou é que começou a nova temporada do Canadá Drag Race e não tem nenhum canal no YouTube que esteja fazendo review. E a temporada tá fantástica. Já tá caminhando por terceiro episódio, então se esse vídeo der certo, chegar ao público e a visualização necessária para poder botar à frente esse trabalho, eu agilizo as coisas e chego junto ao que tá aparecendo atualmente na televisão. Eu vou fazer o review do primeiro episódio e meu nome é Ramon, né? Não me apresentei, desculpa, no início do vídeo. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo para vocês ir lá me seguir e acompanhar mais sobre o meu trabalho e etc. Até mesmo interagir comigo, pode mandar direct que eu vou responder sem problema nenhum. E vamos começar pelo review. Antes de começar o review, eu vou falar um pouco mais sobre a questão física do set. A gente começa a perceber que a questão da tonalidade das cores, a paleta de cores usada no Canadá Drag Race é muito diferente do RuPaul Drag Race. Tem uma tonalidade muito diferente. Então, se você começar a prestar atenção no workroom, que eu vou passar um pouco do vídeo enquanto eu estiver falando, para vocês darem uma olhada, como que é a questão da montagem das cores, da paleta que eles utilizaram, vocês percebem que é muito diferente. O Canada Drag Race ele tem uma pegada diferente. A RuPaul não está encabeçando a bancada. Só que a divisão dos jurados é entre três jurados. Três jurados têm a decisão a cada mini challenge, maxi challenge. Eles decidem ali até mesmo lip sync para poder entender melhor quem eles acham que vai continuar na competição ou não. Ele é dividido em três pessoas. A primeira pessoa é a Brooklyn Lightheart, que todos conhecem, que ela ficou em segundo lugar na 11ª temporada de RuPaul Drag Race. Nós temos o Jeffrey Bush Chapman, que também tá junto com a Brooklyn. E temos a Stacey McKenzie, que também tá junto dela para poder fazer essa avaliação. Aí vamos começar, vamos pro review, que tem muita coisa nesse primeiro episódio que acontece pra gente poder entender. Aí vamos pra entrada das queens. A primeira queen a entrar é a Priyanka. Vamos falar um pouco sobre o look dela. A primeira temporada de Canadá Drag Race e a querida vem com um maiô super básico, super sem graça. A entrada dela é assim, interessante, o que ela utiliza, o vocabulário, etc. E você vê que ela tá bem animada, mas aquele look tá muito básico pra uma entrada de Drag Race. Ok, ela é a primeira a entrar, ela fica meio assim, porque ela esperava que tivesse alguém lá, mas a primeira sempre é assim, já é normal. A primeira a entrar é Ilona Verley, que entra com um look todo monocromático, uma coisa bonita. Você consegue perceber que ela já tem um diferencial ali, que ela entra mexendo no telefone e já joga pra trás. E nessa mesma parte que ela entra, ela já dá uma alfinetada na Priyanka, dizendo que os seguidores da Priyanka, metade são falsos. E ela fala que é uma queen de shade. E a gente já percebe que ela é bem polida, ela tem uns looks bem interessantes. Depois da Ilona, quem entra é a Kiara. A Kiara entra e, assim, vamos falar um pouco do look dela. Eu achei o look dela, assim, combina bastante com a maquiagem dela, a estrutura da maquiagem dela. Só que também é um look bem básico. E a gente já começa a perceber que ela é uma queen de passarela e tal, porque ela tem essas inspirações, assim, a gente começa a perceber. Mas desse primeiro episódio a gente vê ela um pouco meio apagadinha, assim, não sei se ela vai desenvolver mais à frente. A gente espera que sim, mas no main stage a gente percebe que ela fala bastante, ela interage bastante com as outras queens. Depois da Kiara, quem entra é a Juicy Box. A Juicy Box entra com um look assim, meio Victoria's Secret, com um anjo, um biquíni assim. E acontece a primeira coisa engraçada da temporada. A pulseira da Juicy Box agarra na meia calça dela. E ela fica lá tentando soltar. E as queens, puxa, 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 rasga, rasga. E ela consegue soltar. Aí a Priyanka faz uma brincadeira com ela, se podia regravar e tal. Aí ela fala e continua. Depois da Juice Box, quem entra é a Anastasia Anakwe. Então, a gente já começa a ver que tem uma certa cota ali para entrar determinadas pessoas. Porque a Anastasia, ela já é conhecida. Porque ela é a atual Miss Black Continental 2019. E fora outros Miss que ela fala ao longo do vídeo, que o pessoal da edição bate bem na tecla disso. Vamos falar do look dela. O look dela, assim, tem uma pegada diferente, tá? Uma coisa meio country. Mas também não é nada de interessante. A gente esperava uma coisa assim, mais glamurosa. Aí após a Anastasia, a gente tem a Lemon, que entra com aquela roupa imensa, assim. A gente percebe que ela gosta bem dessas tonalidades, assim, um pouco fluorescentes, que tem a ver com o nome dela, uma coisa bem cítrica. Mas mesmo assim, fora aquele casacão que ela tem,
aquele vestido dela é bem basicão. Então vamos entender que isso. E a gente também traz a entender que ela conversa no Workroom que a Lemon é uma das poucas que já tem uma certa carreira em Nova York. Ela não mora no Canadá nem trabalha no Canadá. Depois da Lemon, a gente tem a Scarlett Bubu. A gente bate na tecla de novo do look. O look da Scarlett Bubu é muito sem graça. Gente, pelo amor de Deus. E você começa no caso assim, a gente acaba fazendo uma comparação com o Drag Race, porque a gente vê que, assim, o look de entrada tem que ser o look. Tem que ser aquela coisa. E, tipo assim, a gente vê que ela tá animada e tal, mas, tipo assim, o look tá muito fraco, muito básico, gente. Depois da Scarlett Bubu, a gente tem a Kylie, que vem com um look, assim, branco e preto, com um chapéu, assim, uma coisa diferenciada, mas também nada inovando. Uma coisa, assim, bem básica mesmo. E ela já é até famosa nas mídias sociais, tem seguidores no YouTube, então ela já tem um certo reconhecimento a mais que as outras, porque ela ensina como mexer em peruca e etc. A Kiara até fala que aprendeu a fazer algumas modelagens de peruca e etc. com os vídeos da Kylie e tal, mas nada assim tão interessante. Depois da Kylie a gente tem a Boa. Quando a Boa entra, todo mundo fica assim, desnorteado, porque ela vem vestida assim, basicamente de vaca. Ela tá vestida de vaca. Então todo mundo fica assim, meu Deus. E ela já tem uma péssima reputação no Canadá. Então ninguém esperava que ela estaria ali. Assim, a gente vê que ela é uma comedy queen, por conta desse look, por conta das atitudes dela. O look dela não é assim, a gente não pode dizer que é uma coisa bem polida, mas é uma coisa interessante. A gente percebe que é uma coisa interessante, é um diferencial, sabe? A gente gosta do diferencial. As outras queens, assim, ficam meio assim, mas ela tem um diferencial. Depois da Boa, a gente entra a Rita Baga, com aquele look imenso, assim, ó. Uma coisa muito bonita. Isso que é look de entrada. Estão vindo outras queens. Presta atenção. Isso que é look de entrada. Ela faz um look sensacional. Ela tem uma presença. E ela já é conhecida no Canadá também. A gente entra naquela parte da cota que acabam botando pessoas famosas pra poder... Acham que isso vai levar o programa. É a minha opinião, gente. Tudo que eu falei até agora é a minha opinião. Se vocês não gostarem, se vocês forem contra, vocês têm que entender que é a minha opinião. Nós somos seres humanos e pensamos diferentes. A Rita Baga, ela entra e tal, tem aquele todo alvoroço, porque ela já é bem conhecida e tal. Mas ela entra com um look muito bem, ela é muito polida, ela parece ser uma pessoa muito inteligente, a gente percebe isso. Depois da Rita Baga tem aquela confusão, que a gente vê assim, gente, entra uma queen, a Jimbo. A Jimbo entra com um look todo no couro, assim, uma maquiagem diferente. Ela é uma queen, assim, excêntrica, sabe? Ela tem uns looks bem diferenciados, vocês vão perceber ao longo da competição. E todo mundo, tipo assim, toma um susto ao ela entrar, porque ela tem uma diferença, sabe? Ela é uma queen diferente das outras. A gente consegue perceber que ela tem essa pegada diferente, que os looks dela contam histórias. Não que o look das outras não contem, mas ela tem um diferencial, sabe? Tem que ter uma interpretação mais a fundo para poder entender ela. Né? Então que as outras ficam assim, meio assustadas, mas ela, se ela tá ali é porque viram um diferencial nela e ela vai acrescentar a competição. Né? À toa que a Jimbo é uma das queens atualmente que tem a maior fanbase, porque muita gente gostou dela. Depois da Jimbo a gente tem a última, que é a Tynomi Banks. Ela tem uma entrada assim, a gente vê que ela é uma queen assim, que tem bastante segurança de si nesse primeiro episódio, assim, nessa entrada. Não vou dar nenhum spoiler agora não, que eu quero que vocês reassistam o episódio também. Assim, um look assim, bem básico, uma peruca assim, básica, uma maquiagem básica, nada assim tão estonteante, sabe? Então a gente já fica olhando assim e fica percebendo, poxa, a gente esperava tanto dos looks das queens e assim, não tem tanta coisa assim, sabe? Os looks são bem assim, bem comparados, pareados, ou poucos saem assim fora da curva.